Na aula anterior nós vimos dois problemas que o excesso de gordura corporal pode desencadear num homem que vive com HIV, que é a baixa testosterona e sintomas de disfunção sexual. Nessa aula eu vou te mostrar como que acontece a síndrome metabólica na pessoa que vive com HIV, que são o nosso sexto e o nosso sétimo problema, e que também são desencadeados pelo excesso de gordura corporal. Então é isso que eu vou te explicar nessa aula, com essa figura aqui. Então nós temos a síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? A síndrome metabólica é o conjunto desses 4 problemas de saúde, que é a dislipidemia, a diabetes tipo 2, a hipertensão e o excesso de gordura corporal. Então, quando nós temos 3 desses 5 critérios, nós temos a síndrome metabólica. Quais são esses critérios? O sobrepeso é a obesidade, que é o excesso de gordura corporal. Triglicerídeos, que é uma gordura do nosso sangue acima de 149. HDL, que é o nosso colesterol bom, abaixo de 45. Pressão arterial acima de 140/90, que é a pressão alta, que nós chamamos de hipertensão arterial. E a glicose no sangue acima de 99. Entre 100 e 125, nós chamamos de resistência à insulina, ou pré-diabetes. Acima de 125, nós chamamos de diabetes. Então, quando nós temos 3 desses 5 critérios, nós temos a síndrome metabólica. Eu vou te explicar como isso aqui acontece. Lá na aula, que eu explico como nós ganhamos gordura corporal, eu falei que nós ganhamos gordura corporal por quê? Porque nós comemos, a quantidade de calorias que entra é maior do que sai. Então a quantidade de energia que entra é maior do que a quantidade de energia que está saindo. E esse excesso de energia precisa ir para algum lugar. O nosso corpo, ele armazena esse excesso de energia que vem através dos alimentos como forma de gordura lá na célula adiposa. E essa célula adiposa forma o tecido adiposo. E o tecido adiposo, ele está em grande parte embaixo da nossa pele, entre a pele e o músculo. Por isso que quando nós começamos a ganhar gordura corporal, nós começamos a ganhar, primeiro, na região central do corpo, abdômen e quadril, depois nos membros, depois no rosto. E eu também falei, lá naquela aula, que nós temos células adiposas dentro dos nossos órgãos. Quais órgãos? Fígado, pâncreas e músculo. E em situações avançadas, em que a pessoa já está com muita gordura corporal, no tecido adiposo abaixo da pele, o nosso corpo ele começa a armazenar essa energia na forma de gordura nas células adiposas dos órgãos, desses 3 órgãos. E eu falei lá naquela aula que isso é extremamente prejudicial. Por quê? É o que eu vou te explicar agora. Então, o que acontece quando o nosso corpo começa a armazenar essa energia na forma de gordura lá no nosso fígado? Que deixa o nosso fígado gorduroso. Isso nós chamamos de esteatose hepática. Qual que é o problema disso? O fígado, ele é responsável pelo metabolismo do colesterol e das gorduras. E aí ele fica disfuncional quando ele está com muita gordura. E aí começa a ficar disfuncional todo esse metabolismo. O que acontece? Aumenta a quantidade de colesterol no sangue. Principalmente o colesterol ruim, que é o LDL. Diminui o colesterol bom, que é o HDL. E aumenta o triglicerídeos, que é a gordura no sangue. Aumenta essa quantidade de gordura. Isso daqui nós chamamos de dislipidemia. E explica 2 dos 3 critérios, 2 dos 5 critérios, que é o triglicerídeos alto, acima de 149, e o LDL baixo, que é o colesterol bom abaixo de 45. Esse excesso de gordura lá no pâncreas começa a fazer uma disfunção na regulação da pressão. Porque o pâncreas ele é um dos órgãos que faz essa regulação. O que acontece? A pressão começa a ficar alta. Acima de 140/90.
Nós chamamos isso de hipertensão arterial, que explica nosso quarto critério. O pâncreas ele também é responsável pela produção de insulina, que é o hormônio que regula o metabolismo da glicose. Então, junto com essa disfunção na produção de insulina, nós temos o que nós chamamos de resistência à insulina. O que é a resistência à insulina? O nosso músculo ele é o principal órgão que tira o excesso de glicose que está no sangue. Ele puxa para o músculo esse excesso de glicose. Só que quando nós estamos com muita gordura no nosso músculo, o nosso músculo ele começa a perder essa capacidade. Ele não vai puxar mais aquela quantidade que precisava. O que começa a acontecer? Um acúmulo de glicose no sangue. A glicose fica alta. Isso nós chamamos de resistência à insulina. Ou pré-diabetes. Então a glicose fica acima de 99. Que explica o nosso quinto critério. Em casos avançados dessa resistência à insulina e esse problema na produção de insulina pelo pâncreas, nós chamamos isso de diabetes tipo 2, que é quando essa glicose começa a vir acima de 125. Tudo isso é desencadeado pelo primeiro critério, o excesso de gordura corporal, sobrepeso e obesidade. Agora você entendeu como que o excesso de gordura corporal causa esses 3 problemas de saúde: dislipidemia, diabetes e hipertensão. E aí quando nós temos 3 desses 5 critérios, nós chamamos isso de síndrome metabólica. E por que isso é muito importante para a pessoa vivendo com HIV? Porque nesse estudo, com 28 mil pessoas vivendo com HIV, quais foram os principais problemas de saúde nessas pessoas? Diabetes, hipertensão e dislipidemia. 42% com diabetes, 24% com hipertensão arterial, 39% com dislipidemia. E nós sabemos que esses problemas de saúde desencadeiam outros problemas de saúde. Quais são esses outros problemas de saúde? Doenças vasculares, como o AVC e o infarto, 11%. Doença renal crônica, 5%. Cânceres, 8%. Demência, 0,6%. Então nós temos o excesso de gordura corporal, que desencadeia esses 3 problemas de saúde, que vão desencadear todos esses outros problemas de saúde. E olha que interessante, nesse mesmo estudo, então o que ele coloca, ele divide aqui por idades, e aí ele coloca a quantidade de comorbidades que essas pessoas tinham. Se elas não tinham nenhuma dessas comorbidades, dessas doenças crônicas que eu citei anteriormente, se ela tinha 1, 2, 3, 4 ou mais que 5. 5 ou mais. E aí, entre as pessoas com 20 e 29 anos, mais de 50% já tinham pelo menos uma daquelas comorbidades. Entre 30 e 39, 70% tinham pelo menos uma daquelas comorbidades. Entre 40 e 49, 80% das pessoas tinham pelo menos uma daquelas comorbidades. Entre 50 e 59 anos, 90% tinham uma daquelas problemas de saúde, uma daquelas comorbidades. Então, a pessoa que vive com HIV, ela começa a ter esses problemas de saúde mais cedo. Por quê? Provavelmente porque a gente faz o diagnóstico mais cedo. É por causa disso, porque ela vai mais no médico, faz mais exame de sangue, faz o exame físico, né, mede a pressão, etc. Mais frequente do que as pessoas que são HIV negativas, principalmente nos homens. O homem ele só vai no médico quando a situação já está avançada, geralmente. Né? Então acaba fazendo o diagnóstico precocemente. Então são problemas muito importantes na saúde das pessoas vivendo com HIV. Qual que é a prevalência da síndrome metabólica nas pessoas vivendo com HIV? 16 a 31%, aí quase 1/3 das pessoas vivendo com HIV pode ter a síndrome metabólica, que é o conjunto das doenças que nós vimos lá. Por isso, que um dos quadrantes da mandala do protocolo é a melhora da síndrome metabólica. Quais são as principais ferramentas?
De novo, o déficit calórico, nós vimos que a causa desses problemas é o excesso de gordura corporal. Então nós precisamos perder gordura corporal. Como que nós perdemos gordura corporal? Através do déficit calórico. O que auxilia também no déficit calórico? Exercício aeróbico em jejum. Então fazer atividade física aeróbica. E ganhando massa muscular, o nosso corpo ele gasta mais energia. Se ele gasta mais energia, fica mais fácil de fazer o déficit calórico. Por isso que o déficit calórico, o treino de força e o treino aeróbico são fundamentais. São mais importantes. Por isso que a melhora da composição corporal, o quadrante da melhora da composição corporal, é a parte mais importante. Porque trata os outros 2 quadrantes de baixo. Além disso, nós temos esses princípios ativos aqui também. E nós também temos fórmulas magistrais que ajudam a perder gordura corporal e ganhar massa muscular. Que são as fórmulas que eu também prescrevo para os meus pacientes. E que você também vai ter acesso aqui no protocolo. Vou falar sobre essas fórmulas no final deste módulo. Agora você entende o porquê da importância de melhorar a composição corporal e tratar a síndrome metabólica.